Quando os pescadores jogaram a rede e puxaram de volta pesada do fundo do rio, imaginaram que estava pesada de peixes. Mas à flor da água, viram que não eram peixes, era um cadáver. Ao soltarem de volta a água, o que era o corpo de um homem morto, transformou-se em vários peixes, que saíram nadando em uma profusão de cores por todos os lados, até que sumiram. Não havia dúvida. Tinha alguma coisa de errada com aquele rio, algo como uma maldição. Desde a última aventura, a freira invocada estava cada vez mais dividida entre o convento e a vida bandida com as duas irmãs. As últimas parentes que ela tinha, e que havia muitos anos que ela não sabia por onde andavam. Pois bem, agora saber que as duas estavam vivas era uma alegria que se misturava ao medo de perdê-las, outra vez. Antes de reencontrar as irmãs, ela saía do convento muito raramente, quase nunca, porque não existem eventos missionários para o convento das enclausuradas, apenas em casos extraordinários que exigiam um nível de fé poderosíssima, é que até mesmo elas precisavam ir, como no caso dos 10 pistoleiros, em que todas as enclausuradas foram juntas para rezar uma novena, depois de um banho de sangue. Também teve o caso do gato preto e muitas outras. Agora, tinha presságios e a intuição de quando as irmãs corriam perigo. E quase sempre estava certa. E nessas situações, ela não hesitava em escapar do convento das enclausuradas, mesmo sabendo que uma hora ou outra, isso lhe causaria problemas com a Madre Superiora. A freira principal era uma senhora já idosa, e sem dúvida, era a melhor pessoa que ela já tinha conhecido na vida. Em muitos casos, viu-a receber mulheres naquele convento que a maioria dos outros conventos talvez não aceitasse. A noiva que descobriu que o noivo era lobisomem no dia do casamento, a beata que tinha sido mula sem cabeça e uma mocinha muito perversa que, ao tentar armar uma cilada para a professora de reforço, acabou condenando a própria mãe à morte. Foram muitas histórias ao longo dos anos de sacerdócio. Ela mesma tinha chegado ao convento por caminhos nada convencionais. Enfim, eram muitas as histórias, mas nenhuma delas tinha impressionado mais a freira do que o caso da Missa dos Afogados, que é a história que você vai conhecer aqui hoje, com a gente, em torno da fogueira. Portanto, se você ainda não é inscrito, se inscreve, deixa like, dá uma força para o nosso canal e vamos para o relato. Quem olhasse para aquelas águas e as visse calmas, jamais imaginaria a turbulência de vida que havia ali embaixo. Mas se engana quem acredita que era de peixes. De todas as criaturas que habitavam o fundo daquela lagoa, a única coisa que se sabia é que não tinha explicação. Contam que antigamente havia uma pequena cidade no sertão do Ceará chamada Lavras da Cruz Alta. Era um lugar pequeno e simples onde as pessoas viviam felizes, de caça e de pesca. No entanto, com o passar do tempo, houve a necessidade de que todos os habitantes desocupassem suas casas e desocupassem para sempre aquele lugar, para nunca mais voltar. E o motivo foi a transposição das águas do Rio São Francisco para passar por aquele lugar e criar uma espécie de rio que acabaria com os problemas de seca e estiagem naquela região. E por mais nobre que tenha sido o motivo, para as pessoas do lugar foi uma péssima notícia. Imagine você passar sua vida inteira em um lugar e saber que, em pouco tempo, esse lugar vai sumir, engolido pelas águas de um rio. E que nunca mais essas ruas serão vistas. Nenhuma daquelas casas ou daquelas ruas serão vistas por ninguém. Se tornará uma cidade fantasma no leito de um rio. E todas as memórias afetivas daquele povo do lugar sobreviverão apenas em sua memória. Houve muita polêmica e muito protesto. Mas o progresso tinha que avançar. E a causa era urgente, porque, como todo mundo sabe, a seca é um dos maiores castigos da região Nordeste, desde sempre. Assim sendo, foi decidida a data da inundação e os moradores passaram a ter um prazo para desocupar as casas. Entretanto, alguns, mais apegados ao seu lugar, se recusaram. A polícia interferiu. Um dia antes da enchente tomar conta de tudo, a polícia foi designada a passar por todas as casas para garantir que não havia mais ninguém. Não se sabe como, mas algumas pessoas conseguiram se esconder. Afinal de contas, elas conheciam o lugar melhor que qualquer outra pessoa forasteira que viesse apenas para fazer essas rondas. E, ademais, a polícia logo concluiu que ninguém ia querer estar ali na hora que as águas chegassem,
como um dilúvio, consumindo tudo que houvesse pela frente. Mas, infelizmente, estavam enganados. De fato, algumas pessoas decidiram que preferiam morrer com sua terra a abandonarem, saindo dali. Um dia depois, o sino da igrejinha matriz marcaria ao meio-dia as 12 badaladas que seriam as últimas que tocaria na história daquela cidade. Em seguida disso, as comportas foram abertas e a barragem deixou passar o turbilhão de água que inundaria a cidade. A força das águas, seguindo o curso traçado que dava até a cidade, logo chegou devastando tudo que encontrava pela frente, como um terrível dilúvio. Enquanto isso, os últimos resistentes tinham se reunido todos dentro da igrejinha até o último instante, acreditando que aconteceria um milagre e que a cidade voltaria a ser sua. Mas, como sabemos, não foi o que aconteceu, e foi de lá que tocaram as últimas badaladas. E em poucas horas depois de haverem fechado as portas e ajoelhados se darem as mãos, a água invadiu portas e vitrais, levando para sempre o sonho de seguirem vivendo naquela cidade. Nunca mais se ouviu falar deles. Os anos se passaram, e a cada vez que vinha seca, as cidades que ficavam no entorno desse novo açude tinham um manancial para garantir a vida e as plantações, e dessa maneira, a antiga cidade entrou para o imaginário do povo cearense como um lugar divino, a heróica cidade perdida no fundo das águas. Entretanto, o destino cobra um preço a tudo de maravilhoso que acontece na vida. E se engana quem acha que o preço desse lugar divino já havia sido pago por seus antigos moradores, quando tiveram que sair de lá. De fato, houve um ano em que a seca foi inclemente, pesadíssima, extremamente difícil, não só para o nosso estado, como para a região inteira, chegando inclusive a atingir uma parte de Minas Gerais, pois nesse ano foi a prova maior do novo açude. E ele começou a ceder. As águas começaram a baixar conforme o solo ia ficando seco e o sol cada vez mais escaldante. E foi por esses dias de prenúncio de terror e mortes que se descobriu que sob as plácidas águas daquele açude estava submerso o mais sombrio e sinistro dos mistérios. Vários pescadores afirmavam que, em ocasiões que tinham estado lá para pescar, não importa quanto tempo passassem, quantas vezes puxassem a rede, ao ser trazida a flor da água, toda vez pesada de peixes, se transformava em um cadáver de um homem, de uma mulher, de idosos, como se vários mortos habitassem aquelas águas, e de forma mágica e misteriosa, ao serem devolvidos à água, se desmanchavam em vários peixes e saíam nadando por toda direção. No começo, achavam que era história de trancoso, que era lorota, que era caos de pescador, mas com o recuo das águas, várias coisas viriam à tona. E a primeira delas foi uma enorme cruz bem no meio do açude, que sem nenhuma explicação, foi vista de pé, sem que nada a sustentasse, pelo menos nada que se pudesse entender, vendo de longe. A lenda dos afogados, que viravam peixes e viviam na cidade como que encantados, afastava o povo de lá. Atraía alguns pela curiosidade, mas ninguém se atrevia a pular naquela água para investigar nada. Porém, quando aquela cruz apareceu e que todos viram, uma diligência foi organizada para ir até lá entender, investigar do que se tratava. Tão logo o barco se aproximou de lá, perceberam, nas águas translúcidas, iluminadas pelo sol forte, que se tratava de uma igreja e que, portanto, a cruz era a mesma que ficava bem no alto da igreja, que, inexplicavelmente, depois de todos esses anos, seguia de pé. Uma vez explicada a aparição daquela cruz no centro do rio, as pessoas voltaram para casa e esqueceram a história. Ou melhor, teriam esquecido, se não fosse por um detalhe. À meia-noite desse mesmo dia, os sinos dobraram e pelas cidades vizinhas, sem nenhuma explicação, se ouviu as 12 badaladas da mesma igrejinha. Aquelas mesmas 12 que tocaram no último momento antes da cidade ser inundada. Foi nessa ocasião que, sem saber o que fazer e com o pânico generalizado tomando conta de tudo, decidiram organizar missas em volta da igreja. Foram várias novenas, terços e promessas. De repente, o temor daquela cidade chegou a ser maior que o temor da própria seca. E foi nessa ocasião que convidaram também as irmãs enclausuradas do convento.
E foi por esse motivo que Mazé participou dessa missa, que entraria para a história como a Missa dos Afogados. Segundo ela contou para as irmãs, muitos anos depois, para Morgana e para Mira, haviam vários barcos iluminados em volta da igreja, como num grande círculo no centro do qual ficava aquela cruz que havia emergido por causa da seca. E foi desse lugar que ela viu o impossível acontecer, como se os seus olhos tivessem traindo ela, como se a mente lhe pregasse uma peça e a sanidade fosse posta em xeque. Nesse momento, os sinos começaram a tocar. Ela viu a flor da água, homens e mulheres que, brotando da porta da igreja, subiam e nadavam com a desenvoltura de peixes, sem qualquer aparelho que auxiliasse na respiração e sem em nenhum momento mostrarem qualquer desconforto de estarem há horas embaixo d'água. Eles nadaram em volta dos barcos e depois mergulharam de volta e sumiram na escuridão. E a água inteira se iluminou, dando a ver a cidade clara lá embaixo, como se fosse dia. E se já não era suficiente o assombro daquela cena, eles puderam vislumbrar, de dentro dos barcos, que toda a cidade estava de pé, inclusive os fios de iluminação elétrica, com as suas luzes acesas, cada peça de telhado no lugar, nenhuma parede derrubada e as ruas completamente intactas. Isso demorou uma fração de segundo, como um flash, como um relâmpago, e depois se apagou. E a igreja voltou a ficar completamente escura, iluminada apenas pelas luzes das velas e dos candelabros que as pessoas levavam nos barcos. De alguma maneira, aquelas pessoas teriam alcançado o milagre pedido, na hora da morte, o de viver para sempre naquela cidade. Estava claro que se tratavam dos que não chegaram a sair, daquelas últimas pessoas que se mantiveram dentro da igreja rezando na hora que a enchente alagou tudo e cobriu a cidade para sempre. Nos dias seguintes, as águas continuaram baixando, e foi assim até o ponto de que as pessoas podiam andar a pé pela cidade. No começo, com alguma lama. Meses depois, completamente a seco, como aliás estava tudo em volta. E o que se via por todo lugar, diferente do que foi narrado pelos que estavam presentes naquela missa, a Missa dos Afogados, é que nada daquilo era verdade. A cidade estava em ruínas, tudo estava absolutamente destruído, nenhuma casa de pé, nenhum poste, uma bodega, nenhuma cerca. Porém, apesar da completa destruição provocada pelas águas, a igreja estava de pé com sua cruz. E dentro dela não havia nada nem ninguém, além dos destroços dos bancos e do que havia sido os altares no passado, mas nenhuma pessoa, viva ou morta. Qualquer coisa que explicasse os mistérios daquele rio ficariam sepultados com ele nas profundezas das águas. Como todos sabemos, esse canal conta histórias de ficção, mas de toda forma, essa é uma pequena homenagem à cidade de Jaguaribara, que foi inundada para que se construísse um dos maiores açudes da América Latina, o Castanhão, aqui no Ceará. Se você gosta do canal, considere apoiar a gente. Se inscreve, deixa like, comenta, compartilha. Muito obrigada pela companhia, um abraço e até a próxima.